vocês. A nossa aula de hoje é sobre um conteúdo que nós estudamos lá no primeiro bimestre, que fala sobre renascimento. Mas vamos entender, vamos relembrar, na verdade, o que quer dizer essa palavra renascimento. O que foi o renascimento? Ou o movimento renascentista, ou renascença. Foi um conjunto de manifestações artísticas, filosóficas, científicas, ocorridas na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então veja que foi um conjunto de mudanças. E essas mudanças, elas não aconteceram só na arte. Aconteceram também no campo da filosofia e da própria ciência. E quando nós dizemos que foram mudanças ocorridas, num período de transição, o que quer dizer isso? Quer dizer, quando nós saímos de uma fase, saímos de um momento da nossa história, saímos da Idade Média e começamos, damos início então à Idade Moderna. O Renascimento representou a busca do saber e dos estudos fora do âmbito do que era permitido pela Igreja. Nós sabemos, que a Igreja Católica, ela sempre influenciou, ela sempre teve um poder muito grande nas grandes decisões na história da humanidade. Então, neste momento, nessa necessidade de mudança, eles pensam que há uma busca, uma procura muito grande por novas coisas, desde que fugisse um pouco daquilo que a Igreja permitia. Então, por isso que foge um pouco deste âmbito, pensar diferente daquilo que era permitido pela Igreja Católica. As verdades da fé proclamadas pela Igreja deixavam de ser absolutas e o homem manifesta enorme interesse pelo saber e pela cultura. Como eu acabei de dizer, a Igreja Católica sempre teve muita influência no modo de vida das pessoas e as suas verdades eram absolutas. O que quer dizer isso? Quer dizer que não poderiam ser questionadas, eram verdadeiros dogmas, Uma vez que a Igreja dizia, as pessoas não tinham coragem de se manifestar, sequer de questionar, e às vezes não era uma questão de coragem, É porque era como se fosse algo proibido. O nome renascimento vem de renascer, o próprio nome já diz, renascer, nascer novamente, nascer diferente, com uma outra linguagem, um outro olhar. O principal objetivo era resgatar os ideais da arte clássica da antiguidade. Quando eu falo de arte clássica da antiguidade, eu estou falando de arte greco-romana que vocês viram lá no sexto ano, Apesar dela não ter desaparecido totalmente na Idade Média. Então cria-se uma nova arte, um novo renascer artístico, mas isso não quer dizer que a arte greco-romana foi excluída, digamos assim, foi eliminada. Mas em que momento da história da humanidade acontece o renascimento? Entre os séculos XIV e XVI. Mas onde, em que lugar do mundo, digamos assim, dá-se início a este movimento artístico? Começa na Itália, que foi considerada o berço do Renascimento e que vai então se propagar, se estende para outros países, como a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, dentre outros. Então, a Itália é considerada o berço do Renascimento. Foi um tempo de grandes transformações, e essas transformações aconteceram na economia mercantil, no crescimento das cidades, no fortalecimento da burguesia. O Renascimento foi um movimento cultural, como acabamos de ver, mas que acontece também em outras áreas da filosofia e da própria ciência. E acontece então uma arte mais humanista, menos centrada naquilo que eu acabei de dizer, que é a profissão da fé, mas também uma arte que coloca o homem, como o centro da sua própria vida. Quais são as características do Renascimento? A primeira dela é o antropocentrismo, que é a valorização do próprio homem. Procurava ver o homem como centro das suas decisões e da sua história, abandonando o teocentrismo,
teocentrismo é quando nós tínhamos Deus no centro de todas as coisas, tudo se justificava, né? As pessoas eram extremamente acomodadas, tudo aquilo que acontecia, elas diziam que era uma vontade divina, o que na verdade nem sempre era, né? Então eles começam a deixar o teocentrismo de lado e começam então a valorizar o homem como o centro das suas próprias decisões, o homem fazendo a sua própria história. Uma outra característica foi o racionalismo, quer dizer, a valorização da razão. O período medieval foi marcado pelo exagero da fé, busca da verdade por meio da investigação e da experiência. Então o homem começa a ser um ser mais racional, menos emoção, né? Talvez um equilíbrio, razão e emoção. Não vou dizer menos razão, né? Mais razão, aliás, e menos emoção. Foi um equilíbrio, né? A pessoa precisava entender que ela é a autora da sua própria vida e ir em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, né? E deixar um pouco esse exagero da fé. O individualismo, que foi a valorização das ações individuais em oposição ao coletivismo medieval, quer dizer, o homem pensar, né, mais em si mesmo, em busca daquilo que realmente era do seu interesse, sem ficar muito preocupado com o que a Igreja Católica colocava como verdade absoluta. O experimentalismo, que é a busca da comprovação científica, por isso que a gente diz que o Renascimento, né, também teve uma grande contribuição na ciência, várias buscas, vários estudos, observações, experimentos começam então, né, a acontecer. E a outra característica é o hedonismo, que é a defesa da felicidade, né? O homem em busca da sua própria felicidade. O naturalismo, mostrar a natureza como ela é, a valorização do retrato fiel, quer dizer, real, estimulou o estudo da anatomia humana, das plantas e dos animais, né? Então, o naturalismo é mais uma das características que nós temos aí deixada pelo Renascimento. O universalismo, a busca do conhecimento em diversas áreas, por isso que a gente diz que é universal. Então, a busca do conhecimento ele acontece nas várias áreas, né, nas várias ramificações, e não centrada em apenas algumas. Em termos artísticos, portanto, a principal característica do Renascimento é a humanização da arte. O artista passou a ser reconhecido e valorizado pelos seus conhecimentos, habilidades e estilo pessoal, né? Todos nós temos um estilo que é próprio, que é pessoal, que é particular. Então, a partir do Renascimento, essa humanização da arte é retratada não só na pintura, como na escultura, na arquitetura, valorizando o conhecimento, a habilidade e o estilo do artista, daquele que produz a arte. Neste momento surge a figura do empresário da arte, o negociante que muitas vezes patrocina e promove o artista, que é o que nós chamamos de mecenas. Então, os mecenas eles tiveram um papel muito importante, contribuíram muito para que essa arte ela pudesse realmente acontecer, no sentido de que eles eram aquilo que nós chamamos hoje de patrocinadores, eram os homens ricos, né, da sociedade da época, que patrocinavam aí esses artistas que estavam envolvidos com o movimento renascentista. Mas quem foram, né, os mecenas? Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Então veja que era a classe mais rica daquela época, que eram considerados, eram chamados de os mecenas, né, que eram os patrocinadores. Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas, tanto na escultura como na pintura, na literatura e na arquitetura. Então foi um patrocínio que se estendeu nas várias, né, ramificações, nas várias áreas da arte. O ato de patrocinar e investir em arte e cultura é conhecido como mecenato.
E aí então nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, relembrar um pouco daquilo que já havíamos estudado, e depois eu volto então com o nosso segundo conteúdo.